A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos até Belo Horizonte falar com Bia Nogueira sobre os projetos do coletivo Imune. Painéis de debate sobre temas como racismo e o mercado da música e lançamento de novos artistas da comunidade negra e da banda Imune. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos em contato agora com Bia Nogueira. Bia Nogueira é idealizadora do coletivo Imune. Compositora, atriz, cantora, diretora, preparadora vocal, tudo isso. E ela vai falar desse projeto para nós e com muita alegria a gente recebe aqui na quarentena, na hora do rango aqui. Prazer em recebê-la, Bia. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer é todo meu de estar aqui com você, com os ouvintes e com os assistentes. Agora sim, telespectador no YouTube, ouvinte. O rádio agora tem que se virar assim, tem que falar no YouTube também, que é assim. Ô Bia, para começar, fala um pouquinho dessa. Você está anunciando uma programação intensa, tem os rolezinhos via YouTube, a gente está falando, né, do YouTube, Instagram. Fala um pouquinho do projeto primeiro. O que é o projeto, o coletivo Imune? Explica para a gente. O coletivo Imune é uma reunião de 6 artistas, né? Eu, Maria Valdaia, Cleópatra, Rodrigo Negão, Rafael Salles e Gui Ventura, em torno de um projeto comum, que é o fomento à música negra. A música, na verdade, produzida por pessoas negras. Então, a gente se reuniu para facilitar a nossa carreira, né? Para a gente ter ações que facilitassem as nossas carreiras, mas também para fomentar a cena para além das nossas carreiras. Então, quando a gente se juntou, a gente fez aqui em Belo Horizonte, né, uma mostra. Nós, mesmo sem projeto aprovado, como a gente já tinha uma facilidade em produzir, a gente entendeu que seria interessante fazer uma mostra da música preta produzida em BH. E aí a gente teve uma surpresa, porque a gente não tinha cachê, assim, a gente ia selecionar, sei lá, 12 artistas para se apresentarem conosco, né? A gente sempre se apresentando. E aí a gente teve uma surpresa que 80 artistas se inscreveram no edital e artistas de outros estados e gente com já trajetória. E nós achamos isso muito sintomático. Assim, gente, que loucura! É tão difícil para as pessoas negras se apresentarem, né, terem espaço, que no edital que não está oferecendo, a gente oferecia assim, a divisão da portaria, entendeu? Uhum. Mesmo no edital pequeno, sem apoio, sem patrocínio, muita gente se inscreveu. E artistas, às vezes, já tinham uma trajetória, sabe, longa. E aí isso despertou. A gente fez a mostra durante um ano aqui em Belo Horizonte, era sucesso, lotado todos os dias. Alguns de nós, no coletivo, abrimos muito se apresentar para abrir mais vagas. E aí a gente selecionou 36 atrações, eram 3 por dia. Foi uma coisa muito bonita de ver e também deu uma mexida na cena preta de Belo Horizonte. A gente descobriu muita gente que às vezes estava construindo uma trajetória na periferia, entendeu? Que não conseguia muito chegar tanto assim mais na região central. E, enfim, isso foi nossa primeira ação desde então. Nós já realizamos uma mostra em São Paulo, já realizamos o primeiro Festival Imune aqui em Belo Horizonte, realizamos também uma mostra no interior de Minas, em Juiz de Fora, em parceria com a Quilombom, que é um projeto de arte preta aqui em BH. E agora a gente está indo para o segundo Festival Imune, que é essa ampla programação. Nós fomos contemplados pelo Natura Musical, eles aprovaram o nosso projeto, e aí a gente conseguiu depois outro aporte com a CEMIG, que é, né, uma empresa aqui de Minas, de energia elétrica, né? E aí a gente está entendendo que o festival ele foi se transformando, e o Coletivo Imune ele foi se transformando numa plataforma. Nós estamos agora com uma atuação que a gente está chamando de 360 graus. Então, além da gente ter esse momento do festival, né, que é onde você vai ter
parte de se apresentar, fazer os shows, contato com o público, nós também temos essa série de debates que começou esse último sábado. Muito legal, tá lá no nosso coletivo, lá no nosso YouTube, está registrado. Foi um rolê, a gente está chamando de rolezinho, então foi um bate-papo com figuras importantes no mercado, a Mon Borges, com a Eliane Dias, com a Giovanna Eliodoro, que tem um canal chamado Trans Preta, né, uma mulher trans, e a Rosiane Borges, a gente conversando sobre racismo estrutural e conversando sobre o racismo na música e nas artes. Então, cada um falou um pouco, foi muito rico, e depois a gente teve uma série de showcase. Então, isso abriu o nosso festival, mas a gente continua com uma programação até o dia 26 de setembro, que é o nosso encerramento, mas até lá, toda quarta e todo sábado, às 19 horas, aí pelo Instagram, a gente vai ter esses rolezinhos imunes, sempre conversando com 2 profissionais do mercado da música. Sempre uma pessoa branca, na maioria dos rolezinhos é assim, a gente abre com uma pessoa preta falando, gente que tem festival, então tem a Jaqueline, que é do Festival Latinidades, né, que é o maior festival de mulheres negras da América Latina, tem o pessoal do Favela Sound, tem o pessoal daqui de Belo Horizonte, que faz o FAM, que é o Festival de Arte Negra, então, assim, e um profissional que é importante no mercado branco. A ideia é a gente primeiro abrir a noite conversando sobre quais são as dificuldades que os profissionais negros têm nesse mercado, como que ele onde que tem, quais são as estratégias que a gente tem usado para conseguir aliados e também para conseguir minimizar essa dificuldade que os artistas pretos têm, que a arte não é a arte preta, porque a arte no Brasil, a música no Brasil, ela é fortemente afro-brasileira, né? Sim. A música popular brasileira a gente poderia chamar de música preta brasileira, mas geralmente os grandes representantes dessa música são pessoas brancas. Então o nosso debate sempre é assim, não, a música preta no Brasil é maravilhosa, ela tem acesso, ela tem espaço. Os músicos pretos é que não tem. Então o nosso debate sempre é de buscar saídas, estudar nesses rolezinhos que vão acontecer, estudar iniciativas espalhadas pelo Brasil que têm dado certo e também dialogar com esses profissionais que têm que movimentam a cena, né? Que movimentam o mundo da música. Então, por exemplo, a gente vai ter uma presença super interessante da Fabiana Batistella, que é a criadora da Sim São Paulo, que é a maior feira de música da América Latina, né? Que é um espaço que a música independente necessariamente passa por ela. É muito raro você ver um artista, principalmente desse mundo, desse universo da MPB e do indie, né? Que não passa pela Sim São Paulo. Então, esses que a gente chama de mainstream, assim, artistas de médio porte, sempre você vai ver a trajetória deles, sempre tem essa passagem por lá. E de outros. Eu diria também, se também. você me permite, Bia, Claro. não só passar pela SIM, como pela Rádio Brasil Atual também. Só para marcar a presença também. É verdade, porque a gente divulga. Agora eu estou, então, batizado. A gente divulga há muito tempo, sim, né? Que você falou é perfeito. Quer dizer que quando vocês começaram, vocês não tiveram ideia do tamanho da coisa, né? Vocês foram mexer quando foram ver, a coisa é muito maior, né? O espaço da música, da comunidade negra na música é muito maior do que vocês imaginavam. É isso mesmo? É isso, está escondido. Quer dizer, eu sempre digo assim, se você olha hoje para a música brasileira, ela já está mais representativa. A gente precisa admitir. Eu acho que a indústria musical mais pesada, né, que movimenta esses milhões, um artista que movimenta milhões, ainda você vai ver, ainda falta representatividade. Mas eu acho que a gente vem crescendo. E eu não tenho dúvida que isso está relacionado à militância desses setores que sempre tiveram dificuldade em acessar. Então, assim, o Imune, ele foi se impondo para a gente como essa plataforma. A gente começou a ver que era muito carente de espaço e que a gente podia cumprir um papel importante. Quando a gente foi fazer a mostra em São Paulo, porque vocês são de São Paulo, não sei se vocês têm muita noção disso, mas assim,
todo mundo quer chegar em São Paulo. Todo mundo quer estar em São Paulo. Porque é onde está o dinheiro, é onde as grandes, né? Assim, São Paulo, é em São Paulo, ali os olhares todos se voltam, né? Quando você faz qualquer coisa ali. Então, quando a gente resolveu fazer isso, e olha que loucura, eu tenho um grupo de teatro, eu também sou atriz, né? E diretora musical nesse grupo de teatro de pesquisa musicais brasileiros, né? E é um grupo de teatro negro. E a gente aprovou um projeto na Caixa Cultural. E a gente ia levar nosso elenco para São Paulo para poder fazer uma temporada em São Paulo. Eu falei assim, gente, peraí, já que a gente está indo para São Paulo, não vamos de avião, não. Nosso elenco é grande, 15 pessoas. A gente faz um espetáculo, foi muito premiado, Madame Satã, a gente circulou muito. Então, a gente conseguiu começar a acessar alguns editais que, inclusive, o Teatro Negro não costuma acessar. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mulão de gente, ao invés de ir de avião, elenco, vamos chamar os artistas do Coletivo Imune, que nós somos, na época, somos 6, né? Na época eram 7. E vamos fazer uma mostra do Imune lá em São Paulo, no Aparelho Luzia, que eu não sei se você conhece, é um quilombo urbano aí, né? Que é a Rita Malumbino, que hoje também está na política, mas que ela, enfim, administra de um jeito muito interessante. E nós fizemos e também lotou, porque os pretos colam, né? E os brancos também, porque você vê que a galera está começando a entender que é importante referendar esse tipo de iniciativa. Então, o que eu estou dizendo é, a gente foi, claro, pensando em estratégias para conseguir espaço, e aí a gente conseguiu uma parceira de assessoria de imprensa que conseguiu umas notinhas, uma aqui, uma ali, entendeu? Então, e esse pequeno histórico, quando a gente mandou o projeto para a Natura Musical, esse pequeno histórico, que, na verdade, eram ações que, sem dinheiro, mas tinham reverberado, fizeram a gente aprovar enfim, nesse edital. No edital da Natura. Sim. E aí foi isso. Quando a gente olhou para o edital, a gente falou assim, gente, vamos ampliar o que a gente vai fazer. Nós não somos mais só o coletivo que faz a mostra. A gente já tinha feito um festival, um dinheirinho que a gente conseguiu do Sesc, vamos pensar numa atuação 360. Então, hoje a gente o Festival Imune, somos a plataforma, né? Tem um site que vai ter um blog dentro dele, que a gente já tem um editor que está trabalhando com outros editores, outros intelectuais negros, para escrever para esse blog. E estamos fortalecendo tanto o nosso YouTube quanto o nosso Instagram para que eles cresçam e a gente possa colocar trabalho de outros artistas negros. A gente também está com a Agência Preta, a gente está chamando de Agência Preta, que é essa agência que os primeiros clientes dessa agência somos nós mesmos. A nossa banda. Isso aí, para provar se funciona, né? Vocês mesmos têm que provar se funciona. Pô. Exatamente. Uma coisa que eu percebi, e por isso a gente juntou, nós somos 6 artistas, trajetórias, carreiras e estilos diferentes. E aí, com muita dificuldade de produzir, porque tudo é muito caro, né? Produzir um disco é caro, produzir um clipe é caro, fazer assessoria de imprensa é caro. E aí a gente resolveu fazer o quê? Juntar essas 6 carreiras, que são do coletivo, numa carreira só, que é a Banda Imune. E aí o primeiro resultado disso, né, é esse single que a gente lançou durante a pandemia, que foi muito legal. A gente fez com drone, o drone vinha na janela da gente, filmou, e as outras imagens que a gente tem é edição do celular. E aí o editor foi o Gabriel Teixeira, que também dirigiu junto com a gente. Ele editou isso e ficou super legal, que é essa canção, que é o Movimento é Poder. Então, a primeira single que a gente fez, e ele teve uma resposta muito interessante, já tá com 20 mil views, assim. Que legal. No orgânico. E agora, então esse nosso primeiro cliente, que somos nós mesmos, né, tá indo bem. E agora, agora nosso projeto é lançar 7 clipes, a gente já está gravando, 7 singles, 7 clipes dessa banda Imune, e colocar no mercado para impulsionar o nosso YouTube, dar um impulsionamento no YouTube, fazer ele crescer. E daqui a pouco, nosso objetivo, e isso a Natura entendeu, porque quando veio a pandemia, a gente ia fazer o Festival Imune em 3 cidades.
São Paulo, Rio e BH. Já estava produzido. Ia ser julho e agosto. Estava fechado. A gente ia fazer na Áudio, no Circo Voador, não. Eu sempre esqueço no Rio. Onde? Não, era no Teatro Circo Rival? Voador mesmo. E aqui, não, no Circo Voador. Circo E Voador. aqui em Belo Horizonte, a gente ia fazer um espaço grande também, gente. Essa pandemia me deu emburrecida, eu tô com a memória horrível. Porque é tanta informação que chega na gente, né? Um volume, que memória, enfim. Mas uma casa de show aqui também muito importante para a cidade. E tava uma programação linda, muitos parceiros, a gente... Aí veio a pandemia. Tivemos que desproduzir tudo e produzir esse festival online. E aí nossos patrocinadores tiveram muita sensibilidade para entender que a gente poderia transformar esse festival em algo mais amplo. Então, além, né, dessa programação que eu falei, de bate-papos, eles acolheram a coisa da gente lançar a banda, eles acolheram, né? O festival continua, ele vai acontecer online, ele está acontecendo online, e o encerramento vai ser dia 26 de setembro, online, né? A gente vai fazer na verdade, a gente está chamando de Moon Experience, que vai ser gravado em BH, mas vai ser transmitido numa empena muito grande que tem aqui no JK, vai ser também transmitido num aglomerado que tem aqui de favelas, que é o aglomerado da Serra, num lugar que as pessoas vão conseguir ver das suas casas, mas elas não vão conseguir aglomerar, que é uma forma que a gente tem de chegar nas pessoas, né? De alguma maneira criar uma conexão com as pessoas fora da telinha, né? Então a gente vai ocupar a cidade. Legal, muito bom isso. Eu acho que vai ser uma coisa bem interessante. Fora isso, a gente vai ter drones também, chegando na janela das pessoas para vê-las interagindo com o festival, ouvindo de casa. Então, eu acho que vai ser um negócio, uma experiência, né? A ideia é essa, a gente criar uma experiência. As pessoas vão poder assistir pelo YouTube do Coletivo Imune, mas a ideia, e aí vai ter a nossa rainha, que fez 90 anos esse ano, que é a Elza Soares. Isso. Fechando maravilhoso. Ela virou uma madrinha nossa, né? Mas ela é madrinha de toda a música popular brasileira, Bia. Gente, eu fico encantado quando a gente fala da Elza aqui sempre na rádio, nos programas da TVT aqui, da rede também. A gente fica encantado porque é prova, né, da força da mulher negra brasileira e dela especialmente como artista, né? Podia estar já numa boa aposentada e tal, e ela continua em atividade, fazendo shows pelo mundo todo, né? Firme e forte. É uma força da natureza e uma figura encantadora e merece todo o apoio e é referência para essa turma aí que aí está começando a carreira. Estou meio devagar. Olha a Elza Soares, meu amigo. Né? Essa que é a referência. Mas falando em referências, vocês estão dando força para uma série de artistas, né? Ajudando nesse trabalho também. O que a gente vai ouvir agora nesse primeiro intervalinho para a gente ouvir? No final, prometo que vou passar junto com você, evidentemente, o single Movimento é Poder, que vai encerrar esse programa aqui do Coletivo Imune, certo? Mas primeiro a gente vai falar dos outros artistas. O que a gente vai ouvir agora, Bia? Conta lá. A gente vai ouvir da Adriana Araújo, uma mulher, olha, gente, maravilhosa. Vamos ver agora. Um samba com timbre potente, mas aveludado, um grave profundo, lindo. É uma mulher que está fazendo as pessoas vibrarem, assim, né? Uma voz do samba muito, muito, muito impressionante. E ela vai cantar a música Tudo ou Nada. Então vamos de Tudo ou Nada. Roda! Roda agora. Vamos rodar. Uhul! Toda madrugada saio disparada, corro cada canto dos meus sonhos pra encontrar o teu sorriso. Sonho não se escolhe não, quando acontece a gente se beija, o corpo aquece, é tão real eu e você. Eu tento voltar sem você tá, não posso
posso acordar. Parece mentira, mas sinto na pele o gosto do cheiro. É tanta saudade que me faz sonhar. Foi tanto desejo que o samba acabou. Agora a lembrança, a distância da noite que a gente se amou. Quero acordar com você pra toda a vida, realizar o prazer sem despedida. Não posso te perder, é tudo ou nada, doce cada amanhecer. Quero acordar com você pra toda a vida, realizar o prazer sem despedida. Não posso te perder, é tudo ou nada, dor de cada amanhecer. Toda madrugada, saia disparada, corro cada canto dos meus sonhos pra encontrar o teu sorriso. Sonho não se escolhe não, bom quando acontece. A gente se beija, o corpo aquece, é tão real eu e você. Eu tento voltar sem despertar, não posso acordar. Parece mentira, mas sinto na pele o gosto do cheiro. É tanta saudade que me faz sonhar. Foi tanto desejo que o sonho acabou. Agora é lembrança, a distância da noite que a gente se amou. Quero acordar com você pra toda a vida, realizar o prazer sem despedida. Não posso te perder, é tudo ou nada, dor de cada amanhecer. Quero acordar com você pra toda a vida, realizar o prazer sem despedida. Não posso te perder, é tudo ou nada, dor de cada amanhecer. Quero acordar com você pra toda a vida, realizar o prazer sem despedida. Não posso te perder, é tudo ou nada, dor de cada amanhecer. Toda madrugada. Estamos de volta aqui com a Bia Nogueira, ela é idealizadora do coletivo Imune, compositora, atriz, diretora, e ela está falando desse coletivo. Agora, você falou da pandemia que parou todo o projeto, que era BH, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E como é que você encarou aí em Belo Horizonte, você e os artistas todos, quando tudo parou e a coisa ficou brava, né? Porque os artistas sem trabalho, os técnicos sem trabalho, alguns artistas estão se virando, fazendo as chamadas lives e tal, né? Agora os técnicos não tem como fazer isso. Tem gente que está ajudando, né? Os próprios artistas estão ajudando seus holds, seus iluminadores, seus produtores, assessores, tudo para continuar recebendo alguma coisa, né? Fazendo lives e, enfim. Como é que você foi? Como é que foi o impacto para você pessoalmente, né? Em casa, na sua casa, a sua família e no trabalho? Olha, como a gente é do mercado da música e faz festival, nós estamos muito ligados às tendências fora do Brasil, o que os outros festivais estão fazendo. Então, eu faço parte de um grupo de festivais nacional, assim, vários festivais reunidos num grupo de WhatsApp. Basicamente é isso. Uhum. E ali, quando as pessoas ainda não estavam entendendo que a pandemia era real, né, quando ainda não tinha rolado nesse processo de fechar a cidade, fechar comércio, a gente já estava vendo que a coisa era muito séria, real, assim, que ia chegar na gente. Então a gente meio que estava assim, eu brinco que a gente estava tipo 2 semanas antecipado um pouco, assim, sabe, observando. Quando o Coachella cancelou,
todo mundo deu uma desesperada. Nesse grupo de festivais, todo mundo, gente, Coachella, Lollapalooza cancelou, isso é sério, vai acabar com o nosso setor. Então, eu acho que a primeira coisa que você pensa, a primeira reação é desespero, né? Nosso setor sabia que ia ser muito impactante. Imagina, tá todo mundo ali produzindo seu evento, né? Com gente contratada, com gente, enfim, vidas, né? Vidas que dependem do dinheiro daquele evento que você vai fazer. Tem gente que sabe, tem gente que está trabalhando no meu festival, que a única fonte de renda fora a renda emergencial do governo é esse trabalho real, entende? Então, assim, tem esse impacto do desespero. O que eu vou fazer? Porque parece que não tem saída. E de fato, assim, né? Tem gente que não tem saída mesmo. Se não for a ajuda do governo, não sobrevive. Então, acho que, por exemplo, o pessoal que está rolando o movimento nacional do Salve a Graxa, né? Que é o pessoal que está no backstage, é o pessoal da técnica, que é uma galera que fica muito vulnerável, porque elas dependem do evento, eles precisam estar lá. E a gente vê também, então, esse primeiro momento de desespero, depois calma, gente, vamos analisar a realidade. Então, durante esse processo, assim, eu acho que umas 2 semanas a gente fez muita reunião, todo mundo mandando o que estava acontecendo fora do Brasil, e a gente pensando, refletindo o que a gente vai fazer. E aí, a ficha que cai. Não vai ter evento nos próximos meses. E aí a galera começou a adiar para o final do ano, né? Muita gente adiando. Nós começamos a pensar, gente, quando cheguei para a equipe, minha equipe estava trabalhando todos os dias, reunidos na sede do meu grupo de teatro, que virou a sede do Imune também, mas que é um espaço de uma associação daqui que é parceira nossa, que é a Associação Campo das Vertentes, e a gente ia lá todo dia, virou nosso escritório. Eu cheguei para eles e falei assim, então, pessoal, a gente precisa entrar em quarentena. E todo mundo, que isso, Bia? Você tá doida? Não, você tá sendo radical. Não, as pessoas não entendem, né? É uma realidade muito nova. Eu falei assim, gente, então, a pandemia é uma coisa séria, a mídia aqui, enfim, né? Nossos governantes não estão dando a devida atenção, e a partir de agora, o que a gente pode fazer é ser responsável, não se encontrar mais, porque vai começar um alto nível de infecção e isso pode matar as pessoas. E aí, quando cada um foi para sua casa, que a ficha aí cai, né? E quando você tem que ficar na sua casa, aí você começa a desinfectar as coisas. E a gente começou a pensar como fazer um festival. E até olha, eu vou falar com você, eu fiquei de cama, chorava, meditei muito, porque eu só pensava na vida das outras pessoas que estavam na minha equipe. Eu só pensava nisso. Porque você tem uma responsabilidade, você contratou, as pessoas estão contando com aquele dinheiro, e aí existe uma contradição entre como que eu vou pegar esse dinheiro e gastar com essas pessoas e não realizar o festival. Isso foi angustiante. Eu me lembro que nesse grupo de festivais, assim, muitos agentes, muitos produtores de festival, assim, gente, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo sair da cama, socorro. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo online que o que sobrou foi se adaptar. Esse caminho de entender que o online é uma possibilidade, né, ele foi doloroso. Assim. É verdade. Você está falando dos festivais, eu lembro aqui um dos primeiros depoimentos, já temos mais de 100 programas, né? Os primeiros depoimentos foi do Fabrício, lá do Bananada, que você conhece o festival. E ele, nossa, o primeiro dia, nossa, a gente estava falando da situação assim, né, o enterro, né, parecia, né? E ele estava desesperado, né? E agora está um pouco mais animado, mas eram as primeiras entrevistas, né? O impacto daqueles primeiros momentos. Ele fala, não sei para onde vou correr, o que vou fazer. Ele mesmo fazendo aí. Foi uma coisa muito dura para nós que entrevistamos e para ele. Depoimento bastante espontâneo dele, falando como é que ia resolver, né? Foi dramático, como você chorou. Ele também só não chorou aqui no ar, mas
e reclamou muito e não sabia como fazer. Parece que estão encontrando as fórmulas aí Olha, a nossa alternativas, né? capacidade, a capacidade humana de ser resiliente, de se envergar, de se adaptar, é a nossa grande característica, né? Não é à toa que, infelizmente, a gente usou isso um pouco por mal, né? Porque a gente dominou a natureza e está destruindo, mas, de alguma maneira, nós nos tornamos a espécie preponderante, né? Nesse planeta, porque a gente é capaz de se adaptar ao extremo calor, ao extremo frio, a lugares que são alagados, sabe? A lugar que é lama. Então, assim, o ser humano ele tem uma capacidade admirável de se adaptar. E a gente esquece disso, porque como a gente está no conforto dos nossos lares, vivendo no nosso cotidiano, a gente acha que essa é a única realidade possível. É claro que isso é uma tragédia humanitária. Claro que isso é uma tragédia humanitária. É claro que ninguém queria estar passando por isso. Mas a gente se adapta melhor do que a gente imagina, né? Principalmente, também, que de alguma maneira nós somos privilegiados. Você ter uma casa no momento desse, ter uma fonte de renda, ter o que comer, estar vivo, né, já é algo extraordinário. Verdade. E poder fazer diferença na vida das pessoas, esse desespero de nós, né, que somos essas pessoas que estão gerindo, porque na verdade o desespero é assim, eu estou gerindo um dinheiro e eu estou responsável, foi assim que eu me senti, pela vida das pessoas dessa equipe. O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir fazer meu festival e distribuir esse dinheiro? Como é que... E aí começou a importância da política pública, né? A importância do Estado, porque o liberalismo é bom, quer dizer, né? Falam que é bom, eu não concordo com isso, mas assim, os ideólogos do liberalismo vão falar que ele é bom só até a página 2. E no momento como esse, se você tem um Estado forte, a gente estaria, olha, a gente já teria, nós já estaríamos muito provavelmente voltando a trabalhar fora de casa, tentando voltar à normalidade. Mas como nós temos um Estado totalmente comprometido com outras coisas que não é o seu povo, a gente está nessa de estar se virando, cada estado se virando de um jeito. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, aconteceu uma coisa, a classe artística se juntou e a gente rapidamente conseguiu dar que aqui o pessoal é articulado, né? Nosso setor da classe artística é articulado. A gente rapidamente conseguiu negociar com o governo do estado assim, desburocratiza. Vamos pegar esse dinheiro e transformar os projetos em online. E a Natura, no meu caso, a Natura e a CEMIG também, rapidamente, porque está todo mundo vivendo a mesma coisa, né? Você não precisa explicar que você está numa pandemia. Então a gente falou, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa gastar esse dinheiro porque as pessoas precisam do dinheiro. Vamos fazer online. Na hora eles toparam. Aí começou a clarear, né? Você começa a respirar e fala, poxa, vamos lá. Então, e aí a gente começou a pensar também, então vamos dividir um pouco desse quinhão? Como é que a gente consegue, né? Já que nós estamos com esse privilégio de ter um projeto aprovado, que é um privilégio, num momento como esse, você ter dinheiro para distribuir. Vamos pegar um pouquinho desse dinheiro e fazer as bolsas, que são essa imunidade sonora, que é um edital, né? Um projeto que atua em duas frentes. A gente fez esses shows, case, né? Nós selecionamos 5 artistas e damos uma... Showcase geralmente não paga cachê, mas aí a gente deu cachê de R$500 para cada um desses artistas se apresentarem, a gente deu estrutura, eles apresentaram agora no sábado, e além disso, mais de 17 bolsas, tudo para artistas pretos, né? Que é um formulário super simples de preencher, e aí o artista manda só um vídeo, e aí a gente vai selecionar esses 17 artistas para ganhar uma bolsa de R$300, que é uma forma da gente dividir um pouco esse dinheiro que a gente tem, porque a gente sabe que agora os artistas pretos também estão numa situação muito difícil, mais ainda do que outros artistas. Fora isso, a gente também criou a campanha Imunidade Sonora. A gente falou, olha, como a gente não consegue tirar mais dinheiro do que isso, porque como a gente ampliou muito o escopo do projeto online, né, com os lançamentos de clipe, vamos criar uma campanha. Então, a gente criou essa campanha, a pessoa pode entrar lá,
no nosso site www.coletivoimune.com.br e doar qualquer valor, né? Então a gente já está aberto, você pode doar. Essa doação ela vai ampliar o número de bolsas, né, do Imunidade Sonora. Além disso, a gente vai doar ao outro terço, né, das doações para projetos sociais aqui de Minas, entre projetos que ajudam a população de rua, população de pessoas trans, né? E a outra terça parte a gente vai ajudar o próprio coletivo, né? Seguir com as suas ações e tal aí ao longo do ano. Então foi uma forma que eu acho muito bonita, eu fico muito feliz de estar nesse projeto com essas pessoas, achando essas soluções que são solidárias, porque é outro aspecto da vida que se tornou essencial para a existência de muita gente, a solidariedade. Sem a solidariedade de muitas pessoas, muita gente estaria morrendo de fome, real. Verdade, tem verdade. Gente aqui em Belo Horizonte tem um projeto maravilhoso que virou parceiro nosso, que é o lá da Favelinha, que também vai receber parte, né, dessas doações. Eles estão dando marmita para o povo da periferia lá da favela, dessa favela da Serra. Então, assim, eles começaram com um negócio muito pequenininho e já conseguiram vários patrocínios, apoio, muita gente ajudando. Isso é lindo. Então, eu acho que, se por um lado a gente tem esse governo, né, que não está fazendo, não está agindo como Estado, né, garantindo a segurança das pessoas, garantindo uma renda decente, uma renda mínima decente, porque ninguém vive com R$600, né? Principalmente no momento em que a economia está despencando, né? Não só por causa da pandemia, mas a gente já vinha vindo num processo de crise econômica que só veio se agudizando, né? Então, se por um lado, cara, eu acho assim, se por um lado é foda, são mais de 100 mil mortes, por outro também tem esse contrabalanceio aí de nós que estamos fazendo as coisas. A solidariedade... Eu sempre falo assim, nós somos a maioria, a gente tem que sempre lembrar disso. Nós somos a maioria. E é comovente mesmo todas as ações solidárias, né, que estão acontecendo agora. A gente fica comovido e acho que é importante seguir isso depois da pandemia também, né? Se é que ela vai tão já, né? Acho que isso é só para o ano que vem, depois da vacina, enfim. Vamos ouvir mais uma música? Porque aí a gente ficou meio triste com essas conversas, é meio, né? A gente fica meio deprimido. De manhã a gente fica... de manhã, de tarde e de noite. Aí a música serve para dar uma... né? Uma arejada. O poder da arte, né? É o poder da arte. Não tem nenhum. Nossa, quem que a gente vai ouvir agora? Nós sendo tão atacados, né? Isso aí. Quem vai ser agora? A Morina. Gente, a Morina é uma mulher incrível. Ela também é uma ativista do movimento feminista, fomentadora da cena de mulheres compositoras do Brasil. Eu tenho um outro coletivo que chama Coletivo Mulheres Criando. Eu estou puxando o saco dela porque ela é do mesmo coletivo que eu, mas não é só por isso, é porque ela realmente é uma figura que a gente está falando de solidariedade, né? Que usa seu tempo, doa seu tempo para valorizar a música feita por mulheres. Então, eu tenho uma honra de tê-la, né? Ter tido ela lá nos showcases. A Morina agora vai lançar um disco em breve, ao vivo, com uma nova roupagem. Ela está pesquisando os eletrônicos. Ela já lançou um disco, né? É um álbum visual. Foram 8 músicas com 8 videoclipes. E agora ela vai lançar esse vídeo que foi gravado ao vivo. Eu estava lá, um show lindíssimo. E eu vou deixar vocês com ela cantando Corpo Aberto. Então, Corpo Aberto com a Morina. Roda! Uhul! Vamos nessa. Gravado em meu olhar, olhando altitudes, desobediências, e o que me fascina
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Bia Nogueira, diretamente de Belo Horizonte. Eu não falei que era de Belo Horizonte, eu tenho que falar. Mas o povo deve ter visto o sotaque, é impossível. Você sabe que aqui a gente tem uma brincadeirinha na hora do rango, que aliás, a hora do rango, a única coisa que a gente oferece é um pãozinho de queijo, né? Aí o pessoal reclama, mas não é hora do rango. Eu falei, não, tem um pãozinho de queijo, um cafezinho, uma água e tal. E aí quando o pãozinho vem mineiros... Onde tem pão de queijo, não precisa de mais nada, não. Aí o pessoal de Minas, quando vem, eu falei, vocês são de Minas, são especializados em pão de queijo, você tem que dar uma nota. Aí, no final, o artista mineiro que vai lá é obrigado a dar uma nota no pão de queijo. Aí, mais ou menos, né? Aqui em São Paulo a gente faz, falta o queijo aí de Minas, né? Mas a gente consegue fazer mais ou menos e tal. Até outro dia, a Fernanda Takai veio aqui no estúdio e deu uma nota 8 e pouco para o pão de queijo. O pessoal, então, já, se ela está dando 8 e pouco, já está muito bom. A nota é a máxima nota. Tem dia que o pão de queijo é difícil. Pão de queijo tem dia que está nota 5. Depende. Aí, como os artistas são muito simpáticos, né? Eles não vão falar que está ruim, né? Mas, enfim, é aquela história. Mas é o nosso... É a nossa que a gente oferece para o sujeito ficar na hora do almoço lá com a gente no estúdio, né? Não passar fome, pelo menos, né? Não, certo? Gente, pão de queijo não precisa de mais nada, não. Você não pode precisa pão de queijo. Só comendo pão de queijo, é isso. Imagina. Agora, Bia, você está falando de tantos coletivos e tal, e o impacto foi até do projeto do Imune de vocês, de perceber que muito mais gente está envolvida. E esse projeto existe semelhante, ou você tem visto, assim, correspondência assim, em outros lugares? Aqui em São Paulo tem uma cena forte da comunidade negra de música aqui, principalmente nos redutos do samba e do rap, só para citar 2 redutos, né? Muito forte, né? E aí você conversa com essa turma toda aqui de São Paulo ou de outros centros, do Rio, não sei, de outros lugares, sobre o que vocês estão fazendo, para chamada trocar figurinha, como a gente faz aqui no programa, né? Troca uma figurinha. Você está fazendo uma coisa que eu queria fazer, não consegui, sabe? Aquela coisa que às vezes está em conexão sem saber que o outro está fazendo uma coisa parecida. Está rolando esse tipo de correspondência, de troca? Nosso desejo, né? Eu brinco sempre que assim, eu miro no sol para acertar a lua. O nosso desejo é ser um festival que tem ação no Brasil inteiro, sempre associado às ações locais. Esse é o nosso desejo. Então, o Coletivo Imune, a gente ia fazer o festival itinerante. Nosso festival é itinerante, né? Essa versão online que a gente está chamando de Imune Experience, que vai ocupar as empenas, vai ter essa coisa de... Isso foi uma adaptação do projeto, mas a ideia do Imune é ser uma plataforma itinerante se conectando com a cena local. Porque, por exemplo, a gente está tendo um pouco de um... E a ideia era essa, né? Quando a gente abriu o nosso edital, que é esse Imunidade Sonora, a gente sabia que a gente ia se conectar com artistas do Brasil inteiro, que é o que está acontecendo. Artistas do Brasil inteiro estão se inscrevendo. Infelizmente, a gente não vai ter bolsa para todo mundo, mas isso vai nos ajudar a mapear essa cena. Cena essa que a gente já está meio, por exemplo, a cena de São Paulo. Ano passado eu fiquei muito em São Paulo, porque eu fiquei em temporada com o espetáculo Madame Satã. Eu já estava com uma estratégia de me dividir entre as 2 cidades, as 2 capitais, até para fazer mesmo um contato com a cena daí e com, né, enfim, São Paulo. Né? A minha ideia era, vou levar o Imune para São Paulo e aí a gente vê como que a gente faz aqui. A Feira Preta, que é uma feira de música de arte preta, está com a gente conectada agora. Assim, a gente começa uma conversa porque elas estão no rolezinho, a gente vai bater um papo sobre estratégia. A Adriana é uma figura que eu fiz uma mesa com ela em São Paulo, falando sobre música preta, estratégias da música preta. Uma mesa que estava o Fiote, né, da Lab Fantasma. Então, assim,
eu não vou te falar que está articulado de uma forma coesa, né? Então, por exemplo, tem uma figura de Brasília, a Jaqueline, que ela é a responsável pelo Festival Latinidades, né? Que é esse festival de mulheres negras latino-americanas. E a gente também está em contato, pensando coisas juntas. Tem Favela Sound, que é de Brasília, né? Que é um festival também de periferia, que atende muitas pessoas pretas. Então, e tem a ver com o que vocês fazem, né? Tem a ver, né? Tem a ver. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, assim, a nossa proposta com esses rolezinhos imunes, essa série de lives, né, que a gente vai fazer daqui até o dia 26, é refletir e conhecer as estratégias que não só esses eventos pretos estão fazendo, mas também quais são as estratégias de inclusão que os outros festivais estão tendo. Porque, por exemplo, eu tive no Porto Musical, que é uma feira de música em Recife, ano passado. Aliás, esse ano, né? Foi o último evento meio nacional do mercado da música. Logo depois disso, que ele foi em fevereiro, né? Logo depois disso veio o Covid, enfim. E lá ela fez uma coisa muito interessante. Eu estou falando desse exemplo porque eu vi, né? Eu ouvi relato em primeira mão. Ela viu que começou a receber feedback de artistas pretos. Vocês nunca vão para a periferia, que, né, não sei o quê. E aí ela começou a fazer um esquema de preparação dos artistas pretos periféricos para eles estarem dentro da feira em Recife, do Porto Musical. Então, isso foi muito interessante. Eu comecei a falar assim, gente, essa iniciativa é muito legal. E aí eu comecei a sacar que, na verdade, a gente precisa se ouvir muito para aprender com essas iniciativas. Por isso a gente está fazendo os rolezinhos do mundo. Porque eu quero ouvir quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo, como é o mercado. Você vai ver que nos rolezinhos tem gente tem Porto Musical, tem gente de São Paulo, tem gente de Brasília, tem gente de Floripa, tem gente de Santa Catarina, de Caxias do Sul, né? De Minas, claro, né, que é a minha terra, tem gente de Salvador, tem o responsável lá pela parte de música da Fundação Estadual de Cultura, que está dialogando comigo e está assim, pô, Bia, muito legal esse projeto, mas vocês tinham que vir aqui para a Bahia, que é para Salvador, que é a capital mais negra do Brasil, assim, vamos dar um jeito de ir. E aí ele está me contando, a gente tem conversado, né? Ele está me contando como é que está a cena lá da música independente, porque a gente tem uma coisa muito forte do axé e na Bahia, que a gente fica... Ele me contou, eu fiquei meio chocada, assim, ele falou assim, a gente precisa ter uma articulação tão mais globalizante como essa do Imune aqui também, e tal, vamos trocar, porque tem... Aí ele foi me contar as iniciativas que tem lá, e falou assim, gente, vamos fazer parceria. Então, o que eu tô Então, vendo... esses rolezinhos, para a gente entender, né? Esses rolezinhos, como você já fez, teve a Rosane Borges, que é da USP aqui de São Paulo, a Eliane Dias, do Bugnipe, o Amon Borges, da Folha de São Paulo, o canal Transpreta, né? A Giovana Eliodoro. Depois vocês estão fazendo com a Graci Medrado, né? Do fã de Minas Gerais. A Melina Ixon, que você falou, do Porto Musical de Pernambuco. E assim vai, juntando gente que é de Minas, mas também tem do Santa Catarina, o Tan Sound Festival, né? Que é a Ivana Tolotti. Enfim, aí tem rolezinho para mais de metro, como diz no interior aqui de São Paulo. O que tem rolezinho até quando que vocês estão programando? É setembro todo também, né? Até setembro, gente. Até dia 26 de setembro, que é o nosso fechamento, né? Com a Elza Soares. Um show com Imune Experience, dá licença. Me respeite. Me respeite. Não só a Elza Soares, mas a nossa banda Imune vai estrear, digamos assim, né? Como banda mesmo, né? Que somos nós, 6 artistas, essas 6 carreiras dos artistas, que é, né, eu, Maíra Baldá, vou repetir, tá? Eu, Maíra Baldá, Cleópatra, Gui Ventura, Rafael Salles e Rodrigo Negão. Então a gente formou essa banda Imune. Vai ter também Favelinha Dance, que é o lado da Favelinha Dance, que é um grupo de dança daqui desse centro cultural que nos acolheu no primeiro rolezinho, né? E Meninos de Minas, que é um grupo do interior de Minas, que trabalha com tambor mineiro, que o tambor mineiro
faz parte do Congado e do reinado, né, daqui de Minas, é uma coisa muito forte, né, da cultura afro-mineira, assim, vai estar presente com a gente. E tem uma surpresinha que eu ainda não posso contar. Não pode falar. Até o fim do programa você fala que aqui esse programa é o rei de dar spoiler. Nós damos muito spoiler aqui direto. A gente força um pouquinho a natureza. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir, Bia, mais uma? O que vai ser aqui? Diga lá, o que vai ser de música. Nós estamos para tocar ainda mais 3 músicas, além da banda Imune também, né? Vamos lá. O que vai ser agora? Vai ter, então, outra figura muito massa, que é do Rio, que é a Taslin. Teve lá no nosso showcase, e ela vai cantar a música Pretinha. Eu indico vocês a ouvirem também, procurar. Ela faz uma mistura boa do piano, da canção e o eletrônico, né? Então, é uma mistura bem massa. Então, fiquei aí com Taslin. Roda, Taslin. Vamos nessa. Tirei um visto sem prazo de fim. Não tem hora, nem data pra ficar longe de mim. Pretambundo nos caminhos da sua pele, não há fronteira que nos separe. O seu sorriso era o sol que me faltava pra eu mergulhar na sua praia salgada. Pretambulando nos caminhos da sua pele, não há fronteira que nos separe. O seu sorriso era o sol que me faltava pra eu mergulhar na sua praia salgada. Pretinha, o seu calor é mais que tropical. Cada curva mostra uma vista ainda mais especial. Sentindo que tu me salvou. Deu passo
De volta com a Bia Nogueira, direto de Belo Horizonte, falando do projeto, dos rolezinhos Imune, do projeto do Coletivo Imune, enfim, falando toda essa movimentação. Né? Nessas discussões, nessa primeira que vocês tiveram aí, Bia, o assunto, qual que foi o mais forte, assim, que permeou aí nessa conversa com a Rosane Borges, todo mundo aí conversando, foi o primeiro, né, que inaugurou a programação do rolezinho. Como é que foi? Qual foi a conversa? Diga lá. Foi o nosso rolezinho mais, digamos, denso, né? E maior também em termos de horas. E foi no YouTube, diferente dos outros, que vão ser 2 convidados lá no Instagram. Lá no Instagram é ótimo, né? Você já localiza geograficamente. Mas, enfim, como se fosse possível. Mas, basicamente, a nossa conversa, primeiro que foi muito rica. Gente, eu vou deixar aí para os ouvintes, e para os telespectadores que estão nos assistindo, vá lá ver essa entrevista, né, esse bate-papo, esse debate, foi muito rico. A gente basicamente conversou sobre a questão do racismo estrutural e como ele reverbera no mundo das artes, né, e na mídia, e no universo trans, e no mundo corporativo, né? Eliane Dias é uma figura que transita aí, né? Ela é da música, uma empresária da música, mas imagina, para uma mulher negra, o que é uma empresária, né? Tanto que isso não mas foi também uma conversa muito interessante, apontando para o futuro. Eu, como ativista hoje, eu sempre acho, para a gente não ficar deprimido, né, gente, não cair de cama, que é isso que eles querem, a gente precisa refletir, observar a realidade, tentar decodificar essa realidade, mas é muito importante a gente apontar para o horizonte saídas. E eu acho que a gente começou, eu falei isso com eles, vou tentar articular de novo um novo encontro, porque foi realmente muito rico, e a gente tinha muita programação, né? Tinha mais showcase, então a gente tinha que dividir nosso tempo entre o debate e os showcase, mas eu acho que ali se estabeleceu um diálogo muito interessante, porque são pessoas muito qualificadas. A Rosane é uma pensadora brasileira, que pensa a realidade brasileira de uma maneira muito consistente, eu diria assim que com, às vezes, chave de análises muito interessantes, muito peculiares, ela é muito perspicaz intelectualmente. O Amon, que é da Folha de São Paulo, né, ele está num jornal importante e ali naquela solidão, né, do jornalista negro, também vendo um movimento acontecer de uma tentativa dessas enfim, né, do meio de comunicação se adequar a essa discussão. Você vê que ainda estão engatinhando. A Transtreta, né, que é a Giovanna Eliodoro, que tem canal Transtreta, a gente chama ela de Transtreta, mas o canal dela é Transtreta, ela é uma comunicadora, ela conseguiu nos últimos meses aí um destaque, cresceu muito no Instagram e no Twitter, porque ela está falando de coisas que são urgentes, né? Eu costumo dizer que a galera está falando, tá na moda agora esse negócio de falar de mulher, falar de preto, falar de trans, falar de viado. Não é que está na moda. É que, finalmente, as nossas vozes estão sendo ouvidas, né? Se você for olhar, é um processo de militância negra, nós vamos botar aí 500 anos, né? Mas, assim, vamos pegar aí a ditadura militar, que fez que operou um processo de silenciamento das militâncias todas, né? Então, durante o período da ditadura militar, essa militância ela teve ali muito, muito malandramente resistindo, mas na maciota. Eu acho que a partir quando a ditadura, né, a partir das diretas já, essa pauta começa a retornar, e aí o resgate dessas figuras que estavam refletindo esse Brasil, que é um Brasil racista, elas começam a voltar a ganhar força, e eu acho que a gente está vivendo o florescimento desse processo dos últimos 20, 25 anos, né? Dessa intelectualidade
sendo retomada, dessas discussões sendo retomada na academia e finalmente brotando nas redes sociais, que só é a ponta do iceberg, né? Essa discussão está nos blogs. Nas redes sociais, Não, Bia, e também você pode reparar, demorou muito, né? Mas a própria Rede Globo e outras emissoras assim começaram a perceber isso, né? Dando espaço para o apresentador negro, coisa que não tinha até outro dia, né? Perceberam tardiamente, né? Isso aí. Então estão dando espaço, mas ainda é pequeno, né? Mas pelo menos há um certo, não sei se você tem achado isso, eu queria o seu comentário, mas a gente percebe isso também, né? Que eles estão fazendo, demoraram muito até para abordar vários temas, né? Hoje você encontra já apresentadores do jornalismo, né? E, bom, nas novelas ainda continua um problema, né? Tem protagonismo, tem o Lázaro Ramos, né? A Thaís Araújo e outras figuras que conseguem ser protagonistas, mas ainda é uma coisa tímida, né? Ou não? muito tímida. A Joyce Bert, inclusive, esse termo da Joyce Bert eu não conhecia, mas eu sigo a Joyce Bert, leio muitas coisas dela. Ela é também uma pensadora negra e sempre tem uma turma muito boa, né, gente? A faculdade pública, as cotas foram muito importantes para, eu acho que para a gente entender esse país, porque a gente começou a ter vozes que nunca estavam ali se pensando, né? Então, você começa a ter uma produção intelectual negra, de mulher, de pessoas trans, apesar de ser mínimo, né? A Transpreta trouxe um número alarmante, assim, 0,4% de pessoas trans conseguem chegar no curso superior. 0,4%, aliás, não é isso não. 0,4% das vagas nas universidades são de pessoas trans. Aí ela fez as contas e dá 400 pessoas, mais ou menos, um pouco mais do que isso. Pessoas trans no ensino superior. Então, você vê, são pessoas que vão ser ali, a média de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 36 anos. 36. Então, assim, os jovens negros são assassinados. Assim, existe um processo de genocídio da população negra nesse país. Então, e nós somos a maioria. Pessoas negras são a maioria. E aí, pessoas negras, né, são pessoas que se autodeclaram pardas e pretas. E você não vê essa... Aí eu estava falando da Joyce Bert, aí abrindo super parênteses, mas a Joyce Bert, ela vai falar: eu não quero mais representatividade, eu quero proporcionalidade. Então, para a gente fazer uma reparação histórica, é importante que nas redações tenha 50% de pessoas negras, é importante que tenha 50% de mulheres, é importante que tenha pessoas trans, é importante que tenha pessoas que tenham necessidades especiais. A gente precisa pensar nisso. É importante que tenha pessoas gordas, porque, olha, é tanta opressão, né? Quando você começa a olhar para o mercado, você vê que o mercado de trabalho, ele expressa essas opressões todas. Porque aí você entra numa redação, você vai ver que não tem lá. Se você conta, fala assim: gente, cadê os pretos daqui? Cadê as mulheres? Agora eu acho que as mulheres já estão numa ascendência, assim, né, de cargos, conseguindo aí um espaço, né, cada vez maior. Agora, para as pessoas negras ainda é ínfimo. Você olha... Na política também, né, Bia? Na política. Representatividade. Olha, então, esse termo dela eu achei interessante. Falar assim: não vamos falar em representatividade, vamos falar em proporcionalidade. Então, você quer ser coerente, então vão ser proporcional. Tem 50% de pessoas pretas, né, negras na sociedade, então a gente precisa ter 50% de trabalhadores aqui, de pessoas negras. Agora, isso me parece lógico, né? Toda essa discussão que ele está falando, Bia, é importante. Está tudo no YouTube. Tudo desses rolezinhos do Imune, eles vão ficar todos no YouTube. Quer dizer, isso que você está falando, a gente agora já ficou animado para poder ir lá ver a discussão que vocês fizeram. Então é só. E como é que é o canal? O canal é Imune? Só para a gente ficar ligado. www.imune.com.br.
www. YouTube. Coletivo Imune, no youtube.com, né? Coletivo Imune. E Sempre lá Coletivo você Imune. encontra esse debate com essas pessoas. Eu já comecei a abrir para o debate, né? Gente, eu Claro. sou muito prolixa, tá, Colibri? Você pode... Não, mas você está dando, de certa forma, como se fosse um preview de um filme, né? Então, o cara fala, vamos assistir esse filme. Eu fiquei com vontade de acompanhar o debate agora, pelo que você falou. Você fez um trailer, né, do debate. Foi incrível. Eu fiquei me sentindo vitoriosa, sabe? De estar ali com aquelas pessoas, de ter conseguido reunir aquelas cabeças pensantes, sensíveis, sabe? Vale a pena ir lá assistir, viu, gente? Legal. Bia, agora vamos ouvir mais uma. Aliás, vou propor para a gente ouvir duas, porque a gente tem que, no final, apresentar a banda Imune, a banda Imune, que é o Movimento é Poder, né? Que aí vocês estão lançando esse single, então a gente precisa tocar no fim do programa. Vamos botar duas, então, o Jefferson e Calixto, fale um pouquinho para a gente ouvir agora. A gente já faz uma dose dupla aqui para poder ouvir a banda no final, para dar tempo de entrar tudo aqui para a gente ouvir. Diga lá. Você está sendo muito generoso, está me dando tempo para falar o tanto que eu quero, botando tanto de música. Mas você nunca vem, quando você vier para São Paulo, deixa você falar. Tem mais 2 horas o programa. Ah, gente, eu gasto 2 horas assim, ó. Você viu que eu vou abrir parênteses, não paro nunca. Mas, vamos falar dos artistas. O Jefferson Gouveia é um artista negro, periférico, todos negros, né, gente? Mas periférico aqui da nossa cidade. Ele tem um tratamento assim do violão muito que lembra muito, talvez seja ruim fazer essa comparação, né? Mas eu não sei, eu sinto uma pitada do Djavan com um negocinho ali de Gilberto Caetano, Gil. mais uma gotinha de Gilberto Gil. Acho que ele é uma misturinha com a voz linda, parece Ele é muito bom. Parece, né? Ele parece um favo de mel, uma voz muito bonita, com um timbre meio aveludado, né? Lá no dia do rolezinho, o povo ficou assim: gente do céu, pelo amor de Deus, esse Jefferson Gouveia. Muito legal. Então, vocês vão ficar com a música dele, chamada Só Tenho Arte. E Calixto, que é a última figura que se apresentou, ela é letrista e MC no grupo Rap em Rua. Ele é compositor, arranjador, guitarrista e vocalista dessa banda. E tem esse projeto autoral que é muito interessante. Foi uma percussionista junto com ele se apresentar, ele tocando guitarra. E é legal porque ele tem uma junção muito interessante do rap com a coisa tocada ao vivo, né? Então, isso não é uma novidade, muita gente já está fazendo isso, né? Mas é legal ver o tratamento que ele dá e uma certa preponderância da percussão brasileira. Então, eu acho que vale a pena também conhecer e ouvir. Ele vai fazer a música La Casa. La Casa Nostra. La Casa Nostra. Muito La bem, Casa... obrigada. La Casa então, Nostra. Então vamos ouvir o Jefferson Gouveia e Calixto. Roda aqui os dois, dose dupla, aqui falando do Projeto Imune. Roda! Vê se pode, você faz o que quer comigo. Dança em cima do meu couro. Fato, nossa conexão bandida assusta. Usa trajada de ouro, é o corre, é a dona, é o templo, é a zona, é o pódio, minha lona. Meu próprio dilúvio, é a bússola rosa dos ventos pra cego. É um poço de boa e eu me afundo. Portas se abrem, desagam, olhos se viram e eu beijo lábios de lábios de lábios. Isso me afogo pensando, é tudo dela, é tudo dela. É tudo dela, é tudo dela, é tudo dela. É tudo dela, portas se abrem, desagam, olhos se viram e eu beijo lábios de lábios de lábios. Isso me afogo pensando, é tudo dela, tudo dela. É tudo dela, é tudo dela, é tudo dela. É tudo dela, é tudo dela, é tudo dela. É tudo dela, é tudo dela, é tudo dela. É tudo dela, é tudo dela, é tudo dela. É tudo dela, é tudo dela.
aqui é em rua. Vivendo é fazer parte quando o papo é arte. Vim pra despertar o foco pra luta. Enquanto a roda viva passa, te enquadra na praça e dispara de graça e multiplica a mágoa na rotina dupla. E o tempo fechou de repente, seco a nascente. Quando os moleque inteligente abraçaram a marola, eu fiz a vitrola falar o que na escola não tá. Mas eis que chega a roda viva e quebra a vitrola pra lá. Roda mundo, vagabundo coloniza Marte, taca flúor e lobotomiza com colgate. Eu sei que é difícil pensar, ao mesmo tempo eu cansei desse mesmo lugar. Tô preso no peso do bico do cano, camassa meu peito, peita, pele preta na cigueta. E sei pra quem não veio é outro planeta. Tô preso nas costas pra subir na vida, dobrou nada, mago troco, apago o louco, jogo acaba e todo esforço vira nada. Mesmas páginas marcadas, rasgadas na escola, máquinas largadas na beira da estrada, porque a taça é nossa. Eu entrei no jogo pra fuder sua aposta, escrever até morrer, suar pra herder a casa nostra. Estamos de volta aqui com a Bia Nogueira, e lá direto de Belo Horizonte. Ela está dando uma geral sobre o coletivo Imune, né? Que tem várias vertentes, a parte musical, a parte de debate, os chamados rolezinhos, né? Tudo isso na internet, jogando na internet. O projeto da Natura, que no final de tudo, no setembro, para ser preciso, no dia... Qual de setembro? 26 de setembro. Fecha, né? Fecha o ciclo, esse ciclo com um show da Elza Soares e outra novidade que ela não vai dizer, mas a gente vai forçar para ela dizer até o fim do programa. Não adianta, né? Posso fazer. Mas, enfim, importante é estar com toda essa turma, né, ao lado e todo mundo ajudando. Você já disse que o projeto ele tem conversa com todo mundo, que muita gente está fazendo coisas que tem a ver com o que vocês estão fazendo, e vocês estão valorizando o som da comunidade negra, principalmente, né? Agora, você não falou muito de racismo, né? Mas a gente, diariamente, nos jornais e até na televisão, é recorrente, né? Qualquer caso no Brasil todo. E ainda se fala que o Brasil não tem racismo, né? Esse assunto volta à baila e em qualquer momento, né? Que você fica até, sabe, como é que é possível estar acontecendo isso ainda, né? Mas aí quando você vê no mundo todo, né? Também tem nos Estados Unidos e outros lugares do mundo também, ficou muito claro. E o movimento negro, a partir do movimento Black, né? Black Lives Matter, né? Como eles usam, né? Que vidas negras importam e tal, ou pretas importam, né? Como é que a gente adotou aqui no Brasil, Bia? Como é que foi? Aqui ficou a Vidas Negras Importam. Vidas Negras Importam. Porque também, às vezes... Bom, continua. Fale. Não, a partir de tudo isso... No Brasil, né? Tem uma polêmica, né, sobre o uso do negro, verdade. Preto, mas preto e negro é isso. Tá tudo certo. Então, a partir de toda essa movimentação que você vê no mundo todo, né, que muita gente ficou revoltada e começou a se manifestar pelo mundo todo, aqui no Brasil também houve manifestação, né? E ao mesmo tempo você vê diariamente ainda casos, o caso do shopping, do menino que foi lá trocar o relógio, tinha nota fiscal, tinha tudo, foi preso, bom, enfim. É deprimente você ouvir, né, essas conversas, e recorrente. E como é que vocês ainda lidam com isso? Como é que é uma forma de tentar resolver, né, até na mídia e no trabalho do coletivo que vocês fazem? Como é que vocês tentam resolver um problema ancestral aí de mais de 500 anos? Né? Olha, eu acho que tem dois aspectos. Eu vou falar do meu ponto de vista, né? Assim, porque eu sou uma ativista. Então, eu sinto assim, dois aspectos do racismo que me perpassam o tempo inteiro, que é a minha militância. Então, hoje no Brasil é quase que obrigatório você ser uma pessoa negra e ser um ativista, porque, né, você está ali vivendo aquilo o tempo inteiro. E eu acho que agora a gente ganhou consciência. Não é que a gente ganhou consciência, porque o racismo ele te acompanha. E veja bem, eu sou uma mulher negra de pele clara, então eu ainda sofro muito menos, né, essa consequência do racismo mais individual, né, mais que é aquela coisa, por exemplo, na escola, eu não passava pelo xingamento dos colegas, pelo bullying dos colegas. É muito comum crianças pretas
uma relação ruim com a escola porque elas são achincalhadas ali, né? Então, o racismo, ele é muito cruel, assim, com a sua subjetividade. Ele vai te tolhindo e vai te transformando numa pessoa cada vez mais amuada. Então, tem esse aspecto, né, da militância e tem esse aspecto, falando do meu ponto de vista, emocional de lidar com isso, né, de sofrer racismo. É muito cansativo sofrer racismo. É diário, né? Primeiro que é diário, e quando você começa a militar, você começa a ver. Eu brinco que é assim, eu vejo tudo. A galera fala alguma coisa comigo com relação a racismo, machismo, eu vejo tudo. Porque seu olhar vai ficando muito treinado a enxergar coisas que geralmente são normalizadas, né? No cotidiano, você começa a ver, você começa a analisar, olha, isso aqui é reflexo do racismo estrutural dessa maneira. Então, você tem duas opções. Ou você cai em 3, eu acho. Ou você vira assim, quebra o pau, tem uma militância que vai mais para o enfrentamento. Eu legitimo esse tipo de militância, mas eu optei por fazer uma militância mais diplomática e didática. É assim que eu aprendi a fazer movimento social, entendeu? Eu acredito, porque também eu sou classista, eu acredito que há algo que junta, que nos une, que une eu, que sou uma mulher negra, periférica, com você, que é um homem branco, aparentemente classe média, que junta com uma mulher branca de classe média, trabalhadora. E aí, quando eu falo classe média, a gente tira um elemento de análise importante. Você é um trabalhador. Uma mulher branca de classe média é uma trabalhadora. Uma pessoa, um homem negro, apesar de a gente ter uma relação de opressão, né, que ele é homem, eu sou mulher, então ele tem uma opressão sobre mim, que a gente chama de interseccionalidade, esses encontros, essas camadas de opressão, mas nós temos uma opressão em comum que deve ser lembrada, que é a questão de nós somos classe trabalhadora. Enquanto classe trabalhadora, nós estamos sendo solapados por esse sistema de reprodução da vida que desconsidera o homem, que desconsidera a vida, que desconsidera a natureza. Então, eu acho que isso é algo que nos une, sabe? Eu, quando tenho alguns colegas, né, do movimento negro, do movimento feminista, eu acho ser muito, muito condescendente, muito, muito paciente. Assim, mas é claro, eu não quero ser inimiga de ninguém. Pelo contrário, eu quero ganhar aliados. Eu quero que as pessoas brancas, eu quero que a branquitude, eu quero que os homens se sensibilizem para a minha causa e virem aliados da minha causa. E que nós juntos sejamos aliados na luta contra essa opressão da classe trabalhadora que existe, ela é real. Bastou uma pandemia para mostrar a fragilidade desse sistema que a gente vive. Se é que ele já não estava evidente antes, né? Então, e a desigualdade também, né, Bia? A desigualdade social absoluta. Mas, então, o racismo estrutural é uma coisa que eu indico todo mundo ler o Silvio Almeida, que é um livro dele chamado Racismo Estrutural, que ele decodifica os vários níveis, né, do racismo, as várias nuances, digamos assim, né? Desde o nível estrutural até o institucional, né? E esse individual, que é esse racismo mais que você sente na pele, que a pessoa fala, sua preta safada, preta vagabundo. Isso é esse racismo que ele se expressa nessa coisa mais vil, né? Mais imediata, que você, quando vê, você fala, meu Deus, que absurdo. Mas a gente tem uma estrutura social que é racista, né? O Estado brasileiro é racista. Aliás, o racismo, ele é um elemento fundante do capitalismo. É isso que, né, o Silvio Almeida vai falar no livro e que a gente debateu lá na nossa também, né, no nosso bate-papo, mas que é importante a gente... E que eu acho que às vezes as pessoas têm medo de falar, como eu sou artista, né, gente? Eu posso falar, eu não estou aqui defendendo uma tese, eu estou aqui dando minha opinião a partir das minhas leituras. Mas, na verdade, eu gosto de falar isso claramente,
o sistema capitalista, ele é fundamentado no racismo. Ele precisa do racismo para existir. Não é possível dar não é possível, por dentro desse sistema que nós vivemos hoje, dar a mesma qualidade de vida de um cidadão europeu para a mesma qualidade de vida que para um cidadão lá de Gana ou para um brasileiro da favela. Não existe essa possibilidade do racismo, porque no capitalismo. Então, na verdade, a minha luta aqui, quando eu estou fazendo um ataque, digamos, localizado, né, na minha militância contra o racismo, eu também quero abalar as estruturas dessa sociedade classista, porque não é possível, não é justo, não é humano, não é humanitário, não é humanista ter gente que tem uma fortuna que o cara pode viver mais, a família dele vai viver mais, sei lá quantos, mais 500 anos sem precisar trabalhar, porque as contas são essas. É 500 anos, as maiores fortunas, bilhão, a gente não tem nem a intelectualidade, né? O nosso sistema cognitivo não consegue imaginar o que é 1 bilhão. Tem gente que tem bilhões de dinheiros que ela nunca vai usar para fazer nada, porque é aquele dinheiro acumulado. Então, assim, em última instância, Colibri, eu digo isso porque eu acredito que eu preciso ganhar as pessoas para minha causa, as pessoas brancas, eu preciso ganhar os homens para a luta feminista, para serem aliados da luta feminista, para serem aliados do movimento negro, e quero ser uma aliada, por exemplo, do movimento trans, quero ser uma aliada do movimento de pessoas com deficiências, sabe? Essas pautas, a dos ambientalistas, essas pautas são nossas, porque nós somos classe trabalhadora. E na hora que a gente entende que a gente que nós temos esse lugar, porque, assim, se localizar como mulher negra, primeiro é um avanço, né? Entender que você é uma mulher negra e que você tem uma pauta específica, isso é um avanço. Mas a gente sempre tem que buscar, entendo que essa é uma luta específica minha, quero aliados, mas o que me une ao resto das pessoas? Então é isso. Eu não vejo o outro como meu inimigo, mas eu quero que ele reflita. E as pessoas precisam entender, olha, quando eu falo, olha, você, a gente já teve uma polêmica aqui na cidade, que a gente falou que um festival aqui muito famoso, que é o FIT, Festival Internacional de Teatro. E aí, meu grupo de teatro, um grupo de teatro negro, a gente tinha feito uma peça que, tipo assim, público, muito público, e era um elenco majoritariamente negro, falando Madame Satã, né? A personagem que se travestia, enfim, gay, negro. Menino, no ano que a gente tinha arrasado na cidade, muito modéstia à parte, viu, gente? Vocês aceitam isso, mas assim, não estou falando para me vangloriar. Estou falando um fato. O espetáculo, muito bem, a crítica falou muito bem dele, deu público, lotou teatro, temporada atrás de temporada com o ingresso esgotando. No ano depois que isso aconteceu, o Festival Internacional de Teatro não nos convidou e não convidou nenhum grupo preto. Aí, meu grupo de teatro, o meu irmão que também é desse grupo, escreveu um texto falando, Bia, eu estou querendo publicar, dá uma lida. Aí eu dei aquela guaribada e falei assim, não, vamos... E publicamos, gente. Foi um estardalhaço. Porque basicamente o que nós dizemos nesse texto foi o FIT é racista. Pronto. Basta essa frase, bastou esse texto para mobilizar a Fundação Municipal de Cultura, chamou a gente para conversar, chamou outros artistas negros da cena do teatro daqui. Não, mas eu lembro que o secretário da época, né, o responsável lá da fundação, eu não sou racista, ficou emocionado, eu falei assim, amigo, aceita que é. A gente ainda estava num ponto da reflexão sobre o racismo que estava um pouco, não era tão bem debatido, né? Então hoje a gente sabe que sim, você é racista, você se beneficia do racismo. E se o seu evento, você enquanto instituição, não é proporcional, né? Não tem representação negra, o evento é racista. Agora, você como poder público precisa dar uma resposta a isso, não pessoal,
Porque dói saber que você é opressor. Dói. Agora, a partir dessa dor, como é que eu vou atuar para mudar isso? Como é que eu vou contribuir e ser aliado? Aí foi muito legal, porque no FIT do ano seguinte, e às vezes as pessoas querem visibilizar isso. Eu gosto de dar esse exemplo para mostrar que a luta ela faz sentido e ela tem que ser feita. E a gente tem que falar que é racismo, sim. Tem que falar que quando você entra num estabelecimento, né, só tem gente branca sendo servida, só tem gente preta servindo, é racismo. Tem que falar que quando você entra numa redação, quase todo mundo é branco, é racismo. Agora, isso é estrutural e é histórico. Nós não vamos resolver, não adianta deitar na cama e chorar pelo racismo. O que eu posso fazer para mudar? E aí não foi interessante, porque 2 anos depois, o que o FIT fez? Lançou o edital. Aí a gente foi lá, encontrou com eles uma reunião, 2 anos depois eles abriram o edital para a curadoria, linhas curatoriais. Então, ao invés de eles escolherem quem iam ser os curadores, abriram. E aí foi muito interessante. O povo até ligou para a gente. Vocês vão apresentar proposta de curadoria? Eu falei assim, não. É porque também as pessoas acham isso, que você está fazendo a sua militância para você ser beneficiado diretamente. Inclusive, nesse FIT, 2 anos depois, a gente não foi. A gente teve uma opção política, a gente fez uma opção política de não ir no FIT, porque a gente queria deixar demarcado que a nossa indignação não era porque nós não estávamos na programação do FIT, que teve... Só tinha um tanto de grupo da Europa e não tinha nenhum grupo de preto do Brasil, assim, do Nordeste. Como assim, gente? Povo louco. Aí, no ano seguinte, eles abriram esse edital. A linha curatorial, foram várias propostas que eles escolheram, era uma linha majoritariamente de mulheres e com muitos pretos na linha curatorial. E foi um FIT absolutamente diferente do anterior. Quer dizer que tem que batalhar o tempo todo, né, Bia? Não tem como, não pode parar. A luta não é que a luta continua, ela é contínua, né? Como diz um amigo meu, né? Ela é contínua, tem que ser diária e a gente acompanha. Vocês fazem muito bem isso. Você não falou o nome da companhia teatral, Grupo dos 10? É esse? Grupo dos 10. É o meu grupo de teatro. Menino. Maravilha. A gente também tem nossa página lá, Grupo dos 10 BH, no Instagram. A gente tá meio paradinho agora na quarentena, né? Porque, enfim... Eu também estou paradinho aqui na quarentena. Na telinha, né? Estou paradinho aqui, eu e você estamos paradinhos. Nós estamos nos movimentando aqui, mas estamos paradinhos na telinha aqui. Só na tela. Isso aí. Mas a gente está montando um espetáculo chamado Baquaqua, que eu faço a direção musical. O Rodrigo vai atuar, é um solo dele, e ele também faz a direção geral. Quem ia fazer a direção... Aliás, eu faço a preparação e a pesquisa junto com ele, a Titane vai fazer a direção musical. O nosso processo é tão imbricado, todo mundo faz tudo tão junto, que eu fico, na hora de falar quem fala o quê, eu me confundo aqui. Mas ia ser uma direção do João das Neves, que infelizmente nos deixou ano retrasado, e vai ser a direção do próprio Rodrigo. E está muito interessante, porque veja bem que loucura, né? Quando a gente estava montando Madame Satã, lá com o Galpão Senhor, que eles deram um dinheiro para a gente montar, nossos aliados, eu li sobre, não sei se vocês já ouviram falar do derretimento, obviamente já, né, das calotas polares, Sim. Mas o derretimento do permafrost, e eu entrei em contato com umas pesquisas falando que o metano do mundo, não sei quantas toneladas de metano, está embaixo lá do Ártico, e se esse metano sair, esse metano vai acabar com a vida da Terra, gente, é tudo apocalíptico. Aí eu fiquei arrasada, isso em 2015. Eu falei assim, Rodrigo do céu, isso a gente estava discutindo racismo, nosso espetáculo, a gente conta a história de Madame Satã, mas na verdade é uma desculpa para a gente falar de racismo, machismo, homofobia, transfobia. Eu disse, Rodrigo, a gente está falando de racismo, a gente tem que falar do fim do mundo, pelo amor de Deus. Então ali começou uma reflexão sobre o apocalipse. Assim, a gente começou a pensar, eu falei assim, vou falar da questão da água. Eu, minha primeira graduação, eu não terminei, fui até o 8º período, mas foi geografia, na UFMG. E eu fui fazer geografia porque a questão da água era uma questão na minha vida. Eu ficava preocupadíssima com a questão da água. Acabou que eu fui fazer música depois, fui militar em outra área. Mas eu estava assim, Rodrigo,
gente precisa falar da água, a gente precisa falar do permafrost, a gente precisa falar do metano. E aí foi muito interessante o Rodrigo Jerônimo, né, que é o diretor da companhia. Ele é muito perspicaz. Ele falou assim: Bia, vamos fazer uma trilogia do fim do mundo. E o primeiro espetáculo dessa trilogia é esse Bacuaca, que é um personagem, né, mas histórico, que é o primeiro registro em primeira pessoa de um negro escravizado. E aí a gente vai contar essa história, mas para falar do presente. O espetáculo ele se localiza temporalmente no futuro próximo, pós-apocalíptico, né? Olha que loucura. Bom, nós estamos falando de realidade, né? Não é ficção. Mas veja bem, a gente começou a montar esse espetáculo quando começou a pesquisa, foi 2 anos e meio, 3 anos atrás. Eu falei: Rodrigo, a gente estava antecipando o fim do mundo. E aí a gente está sendo muito interessante, porque a gente está tendo que reorganizar nosso modo de trabalho para ser à distância. Então, a gente está trabalhando muito por videochamada. Então, estamos incorporando a realidade pandêmica ao espetáculo. Então, eu acho que vai ser... E aí o Rodrigo ele forjou uma teoria, né, que é a teoria afroapocalíptica. O que ele vai falar? Ele fala: o mundo começou a acabar quando a primeira pessoa foi escravizada. Essa é a tese, né? E esses espetáculos vão refletir sobre isso. Então, na verdade, e aí eu estava conversando hoje com meu companheiro, né? A gente estava conversando sobre que, na verdade, por exemplo, para várias comunidades de povos originários, que a gente chama de índios, né? O mundo acabou, o apocalipse já aconteceu. É verdade, verdade. Você ia falar na questão indígena agora. Tem dúvida. Então, para eles acabou, eles foram massacrados, né? As tribos indígenas. Exterminados. Bom, tem muito assunto, hein, Bia? Não cabe tudo no programa. Né? Então, vamos terminar com um abraço virtual. Antes da gente ouvir o videoclipe, assistir e ver o videoclipe Movimento é Poder, da banda Imune, composta de 6 elementos aqui. 6 figuras. Elementos não, membros, vai. Elementos eu não gosto. Elementos lembra química? Eu não curtia muito química. A Bia Nogueira, que está aqui com a gente, Cleópatra, Gui Ventura, Maíra Baldaia, Rafael Salles e Rodrigo Negão. É isso aí? Acertei? É isso aí. Então a gente vai ouvir esse que acaba de ser lançado, o videoclipe da banda, é a banda Imune, né? Do coletivo Imune, a banda Imune. E com esse som a gente termina o programa e agradece num abraço virtual a Bia Nogueira por essa aula para nós aqui e siga em frente esse projeto maravilhoso Imune, que vai dar muito o que falar, ainda já está dando, né? E a gente espera aqui em São Paulo, mas quando você puder participar aqui ao vivo, logo mais, aguardo, que vai passar essa trolha aí, vai passar, né? Espero. Mas eu acho que vai ser pro ano que vem, só quando tiver vacina, né? Eu também acho. Então, ó, mas eu queria dar esse abraço virtual. Tá dado. Gente, obrigada. Essa música, só uma coisa. Essa música, apesar, né? Porque senão a gente termina com essa coisa do apocalíptico, não é bom, não. Essa música é um hino. A gente resolveu fazer durante a pandemia, gravamos o clipe durante a pandemia, com drone vindo na janela, a gente dançando. Fizemos uma música, na verdade, de esperança, acreditando no futuro. A gente fala que o movimento é poder, não é só o movimento de se dançar, mas é o movimento da gente se juntar, os movimentos sociais. A nossa força é grande. A gente tem que acreditar no ser humano, porque nós que estamos aqui do lado de cá, querendo levar palavras de amor para o mundo, né? Nós somos a maioria. A gente precisa acreditar nisso. Então, essa música também é um chamado, é um desejo, é um pedido para a gente se mover, mesmo que dentro de casa, e se conectar com as pessoas, mesmo que seja desse jeito aqui, através de uma tela, através de uma videochamada. E lembrar que a gente não está sozinho e sozinha, estamos juntos. Tamo junto. E aí você falou tanto de drone na janela, eu estou imaginando já um projeto seu aí chamado Drone na Janela, que vai ser bem legal. Só para terminar para cima, o Drone na Janela. Tá, um abração, até a próxima, Bia. Obrigado. Beijo, querido. Tchau, Beijo. tchau. Valeu. Tchau, tchau.
Arrasta o sofá, sente o som, vem dançar. Deixa a mente ficar sã. Corpo livre, deixa soltar. Balança, movimento é poder. Movimento é poder. Movimento é poder. Valorizar o instante, o agora, baby. No swing dessa dança, ficar crazy. Não querem ver nossa luz reluzir. Transcreveram nossa história, vamos traduzir. Dominando o mundo sem sair de casa, garantindo fé pra que minha força não caia. Somos imunes e estamos no fronte, atravessando mentiras sem precisar de ponte. Bota a cara no sol, bem na janela e confia no povo do amanhã. Fecha os olhos, sente essa levada. Xinga o corpo no jogo, vem no amor. Essa força tá dentro de você. Essa música é só pra despertar. Não vamos dar espaço pra tristeza. Alegria vai te imunizar. Alegria vai te imunizar. Alegria vai te imunizar. Arrasta o sofá, sente o som, vem dançar. Deixa a mente ficar sã. Corpo livre, deixa soltar. Balança, movimento é poder. Movimento é poder. Movimento é poder. Arrasta o sofá, sente o som, vem dançar. Deixa a mente ficar sã. Corpo livre, deixa soltar. Balança, movimento é poder. Movimento é poder. Movimento é poder. Arrasta o sofá, sente o som, vem dançar. Deixa a mente ficar sã. Corpo livre, deixa soltar. Balança, movimento é poder. Movimento é poder. Movimento é poder. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rangu. Hoje reapresentando o mineiro Tata Simpa. Fique com a gente.